Muito bem, vamos voltar agora, ver a parte inútil. Pego aqui já, né? Opa! Interessante porque ambas as exposições, e eu vou utilizar meus 30 minutos para pensar um pouco também em cima dessa ideia, ambas as exposições trazem à tona uma grande questão, né, que é de um pensador britânico do século XVI, que foi Francis Bacon. Bacon, sem dúvida conhecido, que é aquele que criou o método científico na modernidade. Ele trouxe à tona um pensamento que hoje é uma obviedade, que serviria até como paradigma, né, e que cada um e cada uma de nós usa no dia a dia, que é a ideia de saber é poder. E a ideia de saber e poder remete a uma questão que é anterior ao pensamento de Francis Bacon, que é o da filosofia, que é perguntar um pouco sobre o poder do saber. Não só nós imaginamos o saber é poder, mas e o poder do saber? Quer dizer, a que é que isso serve? Eu gostei muito da exposição de ambos, e depois, na hora dos comentários de 5 minutos, eu farei, né, de maneira mais detalhada, especialmente porque cada uma das exposições traz à tona uma grande pergunta que a filosofia pode ajudar a trazer, é que, afinal de contas, para que tudo isso? Nós vamos morrer. Significa o quê? Estender a vida, controlá-la, fazer com que a gente, enquanto está vivo, não sofra fisicamente? No fundo, a questão é para que tudo isso? Para que nós temos que mapear, olhar, mexer, inserir, invadir menos, invadir mais? Claro, existe por trás uma grande questão, que é o fato de que nós, homens e mulheres, somos, antes de mais nada, inconformados. Ou temos, de fato, um gesto contínuo de recusa àquilo que parece sem sentido. E por isso, de fato, se no princípio era o caos, cabia a nós construirmos o cosmos. Aí, nesta hora, claro, vem à tona de novo a nossa intenção de criar marcadores, que é uma expressão que surge hoje em ciência em excesso, marcadores para dar sentido à nossa existência. E é interessante porque essa fronteira entre mente e cérebro, ela só existe no campo de algumas ciências, né? No campo daquelas que atuam com a percepção, a consciência no outro patamar, ela nem vem à tona, porque nós não temos conhecimento para falar sobre isso. E por isso essa distinção, ela nos ajuda a pensar sobre algo que está sempre no nosso horizonte, que é a nossa recusa, como eu dizia há pouco, a nossa recusa a ideias de que as coisas não fazem sentido. Vocês sabem que há uma grande questão na história humana que deu origem à arte, à filosofia, à religião e à ciência. Que é uma pergunta que parece abstrata no primeiro momento, mas ela faz todo sentido quando nós mesclamos o conjunto das capacidades de compreensão ou de explicação humanas. A grande pergunta é: por que existe alguma coisa e não nada? Por que existe alguma coisa e não nada? Isto é, por que as coisas existem em vez de não existirem? Em última instância, a grande questão é por que as coisas são como são, em vez de serem de outro modo. Ou seja, há uma razão para isso. O comportamento celular, o comportamento atômico, o comportamento molecular, ele tem algum sentido ou ele é fruto do absoluto acaso? Para nós é desesperador supor que não haja explicação. Para nós é desesperador supor que tudo seja mera obra da casualidade. Afinal de contas, se assim é, perdemos nosso sentido. Nesse ponto é preciso lembrar, e aqui foi bem mencionado, quando você usou Charles Darwin ao final, aquilo que vocês sabem. Darwin jamais usou a palavra evolução no sentido de melhoria. Quem usava a evolução como melhoria era Herbert Spencer. O Darwin usava a evolução no sentido que ela tem em grego arcaico, isto é, mudança. E nós, vez ou outra, quando trabalhamos com algumas ideias, estamos supondo que estamos evoluindo, o que é uma coisa óbvia. Porque mudando, de fato, estamos o tempo todo, mas não necessariamente isso significa melhoria. Insisto na ideia, Darwin jamais trabalhou a percepção de evolução como melhoria. Ao contrário, como sabem vocês mais do que eu, o número de espécies existentes no nosso planeta é muito menor do que aquele que já existiu em tempos anteriores.
Aliás, câncer também evolui. Problema também se desenvolve, encrenca também progride. Isso significa que palavras como evolução, progresso e desenvolvimento têm que ser adjetivadas. E a adjetivação é sempre para melhor ou para pior, como ponto de partida binário. E a ideia de melhor ou pior depende dos critérios que você vai utilizar, isto é, dos paradigmas. Vocês sabem que a palavra paradigma em grego arcaico significa mostro ao lado. Para é lateral e digma é apontar. Quando você tem um paradigma, você está mostrando um modo de ser, um modelo, para usar uma expressão latina. Ou seja, algo que você exemplifica. Em outras palavras, assim é. Portanto, daqui se pega aquilo que a gente chamaria de um padrão. Esta ideia de padrão, ela, claro, nos traz exatamente essa questão. Nós temos padrões para avaliar se aquilo que fazemos ele é positivo ou negativo, de acordo com os critérios que partilhamos. O critério nunca é individual, ele é sempre de uma comunidade, de um grupo, de uma época. Vou dizer uma coisa óbvia, mas que ajuda. Todo ser humano sempre viveu na era contemporânea. Sem exceção, todo ser humano sempre viveu na era contemporânea e, portanto, os paradigmas são sempre contemporâneos. Não há outra possibilidade deles serem, porque eles são partilhados num determinado momento. E o curioso é que, quando nós temos a apresentação dessa beleza, e tanto aquilo que o Paulo, tanto aquilo que o Edson trouxeram, ele, antes de mais nada, uma expressão estética. Existe uma beleza que foi aqui apresentado. Eu que fico olhando e que não tenho conhecimento específico, fico encantado. E aí é encantado no sentido de feitiçaria, de encantamento. Quando você encanta alguém, você enfeitiça. Existe um fetiche nessas questões. E esse fetiche ele não é negativo, mas ele encanta. Isto é, olha que beleza que nós somos capazes de produzir, de conhecer. É claro que isso é para mim altamente auspicioso. Eu, como humano, desejo que cada vez mais as pessoas sejam incluídas, que cada vez mais se possa antecipar a solução de alguns desacertos da nossa biologia, por intermédio da neurociência, da neuroengenharia. Eu não tenho dúvida disso. Eu, por várias vezes, debati com a Maiana Zatz, tua colega lá da USP de São Paulo, especialmente porque na discussão sobre a utilização de células-tronco embrionárias, a grande questão era, nos debates, eu dizia: Maiana, você é tão generosa nas tuas percepções que você de vez em quando deixa algumas questões éticas de lado. A tua generosidade significa que você é apaixonada por aquilo que você está fazendo, e ao ser apaixonado você perde às vezes o foco crítico, porque a paixão é a suspensão temporária do juízo. A paixão suspende o juízo temporariamente. A paixão impede que você enxergue, e aliás a paixão impede que você tenha dúvida. E uma das coisas que eu mais gosto é lembrar o que disse o Milor Fernandes, grande carioca, nascido no Meia, que fez 88 anos agora, dia 16 de agosto. Ele diz: se você não tem dúvidas é porque está mal informado. Se você não tem dúvidas é porque está mal informado. E a expressão aqui indicada, ela é absolutamente apaixonante. Às vezes me perguntam: você é apaixonado pela filosofia? Eu digo: já fui. Hoje eu consegui um senso crítico, hoje eu apenas amo a filosofia. Porque ser apaixonado significa, como eu disse, suspender a capacidade de juízo. A paixão perturba, a paixão ela te coloca fora da capacidade de averiguação mais detalhada. E uma das coisas que eu apreciava aqui hoje é exatamente a capacidade de nós não apequenarmos a nossa percepção, tendo por nós uma paixão que nós não devemos ter. Aquela expressão do homem vitruviano, do Da Vinci, ela é a expressão máxima da antropolatria. É nós do centro. Haja vista a forma circular em que ele o faz, porque o círculo não tem aresta, e portanto não há atrito, e não havendo atrito não há perturbação, e nós no centro. A grande questão é que ciência, filosofia, arte e religião avançam pela dúvida. E eu gosto imensamente quando a gente é capaz de trazer à tona a possibilidade de termos dúvida, inclusive, sobre se de fato estamos evoluindo no sentido positivo. É claro que a gente sabe que essa é uma questão que não ocupa, às vezes, o cotidiano de algumas pessoas. A evolução não necessariamente significa melhoria, a tal ponto que vocês, num hospital, quando um de nós morre, anotam no nosso prontuário: evoluiu para óbito.
E é claro que a nossa evolução pode, sem dúvida, ser para óbito. E nessa hora, claro, de novo, vale a pena pensar o quanto que é preciso trazer um pouco de filosofia, não muito, senão ela perturba, e aí você não consegue fazer ressonância magnética. Porque você não pode ficar o tempo todo indagando, é preciso fazer coisas. Mas é necessário trazer algumas pitadas de indagação para a gente não cair numa coisa muito perigosa, que é o óbvio. Isto é, isso é bom, muito bem, vamos lá. Calma. É preciso trazer, sim, algumas suspeitas em relação a isso. Isto é, como é que tudo isso, que é magnífico, é maravilhoso, é encantador, ele de fato nos liberta da condição de opressão, do modo de convivência no dia a dia que nos faça sofrer, que nos faça sermos homens e mulheres infelizes, que nos leve a termos ou deixar de lado a obsessão tecnológica. Por exemplo, eu não estou usando aqui PowerPoint Data Show, às vezes eu faço, para essa reflexão não preciso. Eu estou usando a mais avançada tecnologia de comunicação da história, tem 3 milhões de anos de prova, chamada cérebro humano. Cada um trouxe o seu, espero que o leve na hora que sair. Ele é wireless, é Bluetooth, certo? Funciona apenas à base de proteína, açúcar e carboidrato, e, portanto, ele é provado nos últimos 3 milhões de anos. E é claro que essa prova pode ser, inclusive, de que nós somos inviáveis. É curioso porque a filosofia, às vezes, ela perturba a tranquilidade porque ela traz questões que não resolvem. E eu gostei demais de ser trazido aqui, Edson, a noção de grandes respostas para perguntas que nós vamos procurar ainda. Mas aí há alguma coisa que eu sei que a gente precisa perguntar. A filosofia, que é a minha área, ela se preocupa com algo que às vezes parece inútil, que é a pergunta pelos porquês. E não necessariamente pelos comos. Uma boa parte de vocês, no teu cotidiano, para minha alegria, como ser humano que quer continuar vivo e sem dor, você trabalha com os comos. Se você não trabalha, eu danço. Mas eu gostaria que, enquanto eu fico vivo, eu pudesse pensar em alguns porquês. Claro que há uma diferença entre filosofia e outras áreas do conhecimento. Filosofia, nos padrões desde o século XVI, nem ciência é. Inclusive porque filosofia é improvável. Ela não é impossível. Ela é improvável. Ela não pode ser provada, submetida a nenhum tipo de variável e parâmetro. Impossível ela não é, mas improvável sem dúvida. Assim como a teologia trabalha com algo que é improvável, não necessariamente impossível. E nesta hora, claro, a discussão ela ganha um parâmetro em relação à nossa pergunta sobre os porquês. E por que a pergunta sobre os porquês? Para que a gente não viva de forma automática. Automática, isto é, não quero perder o prazer de dirigir um carro. Tem gente que tem carro automático, mas não deixa de comprar um que possa admitir a você a possibilidade de algo chamado controle. Isto é, eu quero marchear. Certo? Assim como uma parte de nós faz uma coisa maluca num feriado, vai acampar. Dorme numa barraquinha, toma banho de caneca, come pão com salsicha, sai cansado e volta exausto. Feliz da vida. Porque acabou rompendo determinado tipo de situação que é você fazer o óbvio. Eu quero estar no controle. E nesse sentido, eu me preocupo muito, Edson, com a ausência da membrana. Porque a ausência da membrana significa a diluição do sujeito. A diluição do sujeito, isto é, a indiferenciação. E essa diferenciação não é para a exclusão, é a diferenciação para exaltar o valor do um em meio à totalidade. Nesta hora, a ausência da membrana, sem dúvida, ela faria com que houvesse essa diluição. Eu também não quero ser capaz, no momento, não quero, pode ser que eu venha a querer, não quero ser capaz de não haver limite entre mim, o meu pensamento e a operação das máquinas. Eu quero, inclusive, não ser perscrutado pelas máquinas. Eu tenho medo do PET scan, porque o primeiro passo é olhar minhas moléculas, depois pode ser que ele invada, não invasivo só no sentido de penetração somática, mas é uma forma de estupro. À medida em que ele faz, sim, algo que ocupa a minha capacidade de desejo, inclusive usando algo que eu desconheço, que é uma linguagem absolutamente diversa. Claro que ciência, às vezes, se localiza dentro do óbvio.
né? Vocês sabem que muitas das pesquisas que alguns de nós orientamos, aí eu digo aos meus orientandos de mestrado e doutorado na PUC São Paulo, onde eu dou aula, quando ele vem para ser orientado, eu digo a ele duas coisas. Eu acho que aqui quem orienta mestre e doutor sabe disso. A primeira coisa é: quer me honrar, traia-me. Isto é, quer honrar minha orientação, seja melhor do que eu. Se você reproduzir as minhas ideias, você está fazendo a ciência retroagir. Se você quiser que a ciência avance, seja melhor do que eu. Isto é, me honre, traia-me. Não seja meu seguidor, seja meu adversário. Se você for meu seguidor, eu perco o terreno e a ciência também. Se eu quero fazer crescer o pensamento, eu tenho que ir além do óbvio. A segunda coisa que eu digo é: para que serve o que você vai fazer? Porque muita gente faz uma pesquisa que serve em vários momentos para fazer aquilo que você se lembra. Você citou às vezes, Edson, o cartoon. Eu gosto muito de cartoon. Tem um que eu acho magnífico, que eu mostro para os meus orientandos, sempre, né? É no primeiro dia, quando ele vem para a primeira sessão. Dois sujeitos no primeiro quadrinho estão se arrastando num deserto, desesperados, não sabem onde estão, aquele calor, a desidratação chegando, o começo do delírio. No segundo quadrinho eles veem lá à distância uma placa. E eles começam a se animar com esperança porque eles estão perdidos e a placa, sem dúvida, oferecerá a eles alguma orientação. No terceiro quadrinho eles estão próximos à placa. No quarto eles estão ambos olhando a placa e nela está escrito: você está aqui. Que é absolutamente preciso, todas as variáveis sob controle, nenhum tipo de desvio, né? E tal como a pulga não erra o pulo. Mas quando a pulga não erra o pulo, ela manifesta um defeito. Porque ao não errar o pulo, ela não é capaz de fazer algo que nós somos, que é, ao errar, criar, inventar, crescer. Isto é, sermos capazes de ir atrás também, né, de sair de dentro apenas do como da coisa, da operação. Karl Marx dizia isso no século XIX. Né? A melhor das aranhas sempre será melhor do que o pior dos tecelães. Eu, Cortella, sou muito melhor do que a melhor das aranhas até o momento, num ponto. Embora ela faça teias magníficas, ela nasceu sabendo e ela não erra. E como ela não erra, ela tem um defeito. Ela não cria, não inventa, não vai adiante. Porque só o erro pode trazer dentro dele a capacidade de inovação. Aliás, Thomas Edison, que inventou a lâmpada elétrica de corrente contínua, como os engenheiros lembram, errou 1430 vezes antes de chegar a isso. Ele escreveu isso num livro. Ele disse: inventei 1430 modos de não fazer a lâmpada. E ele não é um homem que deixou de ser um dos maiores inventores à toa. Edison tinha aprendido uma coisa forte na vida: não existe fracasso no erro, o fracasso está na desistência. Cuidado quando você é incapaz de errar. Isso significa que você está apenas repetindo, está apenas reproduzindo. E nesta hora, de fato, a pulga não erra o pulo, mas ela tem um defeito. Ela não cria, o pulo será sempre o mesmo, porque ela nasceu com um cérebro Microsoft e não Linux. Ela nasceu programada, ela não é um sistema aberto que possa se interferir. Quem montou eu não sei. Essa não é uma questão na minha área, está na área de teologia. Né? Mas que ela é um sistema fechado, sem dúvida. A aranha faz teias magníficas, como dizia o Marx, mas ela tem esse defeito, ela nasceu sabendo. E como ela nasceu sabendo, ela nasceu pré-programada. E é uma coisa curiosa, porque ela não consegue. Onde ela aprendeu a fazer teia daquele jeito? Não aprendeu. Ela faz como a mãe dela fazia, a avó fazia, a bisavó fazia. Ela por si não muda a teia. A natureza muda, a pressão do ambiente, voltando ao Darwin, a seleção, o acaso na mutação genética, mas ela por si não muda. O que a aranha não tem? O que eu quero ter? Autonomia. Autonomia. A aranha não tem autonomia, ela tem heteronomia. Aquilo que faz com que ela decide coisas vem de fora dela. Ou é da natureza em geral, do sistema vida, ou é algo que é a pressão ambiental. Ela por si não decide. Dá para uma aranha fazer teia diferente daquela que ela faz? Não por si. E eu vou repetir, não por si mesma. Se eu fizer, ela faz. Por exemplo, eu dei aula no Butantan um tempo lá na especialização em São Paulo, na área de epistemologia, para alguns cursos do Pasteur, do Butantan, e de vez em quando se fazia a experiência usando cannabis sativa, né? Em relação a algumas aranhas. Por exemplo, você puxava, sem tragar, obviamente, seja porque é ilegal, seja porque estraga o experimento. E aí você soprava de leve sobre a derme da aranha. Ela fazia teias inacreditáveis. Mas não era ela que fazia. Atenção na expressão, não era ela que fazia.
Você podia pegar a sublicérgico, por exemplo, um ponto de LSD e dar na aranha, ela fazia teias incríveis, mas não era ela que fazia. Isto, ela não tinha autonomia. E uma das grandes questões é a nossa capacidade de ter uma ciência, e isso que eu gostei demais, Paulo, quando você falava, que gera inclusão, isto é, autonomia, em que aquele que hoje não enxerga com os olhos possa fazê-lo. Aquele que não tem mobilidade física possa fazê-lo. Isto é, que ele possa ser um ser humano mais inteiro e não menos humano. E nessa hora, claro, a ciência em geral lida, de fato, com os comos. Isso nos ajuda. Quando eu caio na vossa mão, no campo da área médica, da área de saúde, eu quero que você saiba o que está fazendo e não quero que você fique se perguntando, né, por quê? Será que eu existo? Será a natureza? Da onde viemos? Para onde vamos? Eu quero que você saiba fazer. Mas cuidado, não basta saber fazer, assim como não basta essa pergunta, você sabe, em relação aos porquês. É preciso pensar em algo que tem a ver com estética, que é a decência. Nós temos nessa sala docentes e discentes. Quem aqui estudou latim, que eu acho que é pouca gente, se lembra que a expressão doc, de docente, D-O-C, significa levar. Por isso, viaduto, aqueduto, né, é tudo que vocês conhecem de terminologia. E diz que é ser levado. Por isso, discípulo, discente, docente. Mas no meio tem que ter uma coisa especial que é decência. E o prefixo dec, no indo-europeu, que veio para o latim, ele significa embelezar, enfeitar. O que é uma coisa indecente? Aquela que enfeia a nossa capacidade de existir. Lembra quando tua avó falava, que coisa feia, menino? Que coisa feia, menino? Tem coisa em ciência que é muito feia, que ela é indecorosa. Aliás, dec, como eu disse, é enfeitar. Quem é caipira como eu, que embora eu moro em São Paulo, eu nasci em Londrina. Né? Quem é caipira sabe uma palavra que eu vou usar agora, dec, significa algo que só quem é caipira entende, que é ornar. Por isso, decência é aquilo que orna. Tem coisa que orna e tem coisa que não orna. Tem pesquisa que orna e pesquisa que não orna. Isto é, tem estudo que é decente e tem avanço que é indecente. Então ele não é avanço, ele é recuo. Qual é aquilo que orna? O que orna e que é decente é aquilo que eleva a autonomia, a liberdade, a capacidade de inteireza das pessoas. Aquilo que apequenar a vida em geral ou das pessoas, ele não orna. O maior risco da ciência em qualquer campo é que ela se aproxime do biocídio. Isto é, o assassinato da vida nas suas múltiplas posições e composições. Vocês dizem assim, olha, mas nós não estamos fazendo isso. Se a gente distrair, sim, porque nós o fazemos com facilidade. É necessário que a gente seja capaz de nos perguntarmos sempre pelos porquês. E eu quero aproveitar esses 5 minutos antes dos 30 exatamente para pensar essa ideia. Olha que coisa interessante. Norberto está aqui agora, né, olhando numa disciplina, tem mais coisas, etc. De repente ele tem um infarto e cai duro aqui. Qual é a minha primeira reação? Eu que sou leigo, eu não sei o que fazer. Você sabe, né? Espera. O que você faz? Você vem aqui e tenta, né, tenta fazer massagem, tenta alguma coisa, mas aí não dá. Ele vai embora. Vai para onde? A minha primeira tentação como leigo, talvez é uma coisa que você não faça no vosso campo de medicina. Eu vou lá e chacoalho ele. E diga assim, volta! Claro que tem uma pergunta por trás, é volta da onde? Aliás, para onde ele foi? Vamos ver se ele volta. Ele volta o quê? É o sistema dele que tem que ser resetado. Eu tenho que dar reset nele, aí ele volta. Volta da onde? Mas a gente fala volta, e ele não volta. E você balança outra vez e ele não volta. Você tenta aqui, né, desfibrilar, corre aqui, traz o desfibrilador, faz, etc. Ele não volta. Bom, tem uma pergunta aí, para onde ele foi? E a segunda, que é a minha, por que foi? Aí eu chamo você e falo assim, olha, nós dois, né, que não somos médicos, olhando, falando assim, por que o Norberto morreu? Aí você diz assim, ó, o coração é um músculo, ele não pode ser submetido a um esforço, a um entupimento, né, das veias, porque ele se alimentou demais por uso contínuo de um pouco de esfirra, de pão de queijo, né, e tomou muito carboidrato, então houve a formação de placas, e uma delas, ela produziu esse entupimento, e aí fibrilou, e então ele morreu. Eu falo, não doutor, você não entendeu a minha pergunta. Eu não perguntei como ele morreu, eu perguntei por que ele morreu.
Aí diz, então, o coração é um músculo, se ele for submetido a um estresse, tem ali uma dificuldade, há uma necessidade, você pode sofrer uma cicatriz, tem uma isquemia na parede anterior, etc. Eu falo, você não entendeu. Eu não perguntei como ele morreu, eu perguntei por quê. Aí você olha para mim e diz assim, não sei. Pois bem, eu também não sei, sempre. Mas eu também não quero deixar de fazer a pergunta só porque eu não sei. Então nós temos uma coisa que vale demais. Quando a gente pensa em não apequenar a vida, é preciso que ciência e decência andem de braços dados. E a decência está em juntar aos porquês os comos e aos comos os porquês. Isto é, não deixar de trazer a reflexão filosófica para que ela impeça que eu, em nome da forma de triunfo da razão, seja capaz de praticar aquilo que é o entorpecimento da compreensão, que é a alienação em relação às razões pelas quais fazemos os que fazemos, e por fim, o que é mais agressivo, a ausência da autonomia em relação àquilo que nós temos no cotidiano. Milor Fernandes, que eu antes citei, diz, e é verdade, o importante é ter sem que o ter te tenha. O importante é ter sem que o ter te tenha. Eu fico maravilhado com ambas as possibilidades, maravilhado, mas eu não sou apaixonado por isso. Porque se eu for apaixonado, eu perco a capacidade de avaliação, julgamento, decisão. Assim como eu não sou apaixonado por filosofia. Já fui, quando eu era mais imaturo. Assim como eu não sou apaixonado por literatura. Já fui, quando eu era mais imaturo. À medida em que eu saio da ciência e vou para a consciência, porque ciência é eu sei. Consciência é eu sei que sou eu que sei. Mas tem a terceira parte, que é a sabedoria, que é porque é que sou eu que sei aquilo que sei. Por isso que a meditação tem essa condição. Vez ou outra a gente imagina, a tua área não é a minha, que aqueles que meditam ficam pensando o nada. Isso eu não entendeu, que é meditação zen, você sabe muito bem. Não é assim, pense em nada. Não, é você ter o absoluto controle daquilo que a gente chama da mente amarrada àquilo que vocês chamam de cérebro, de maneira que você consiga não distrair. E essa conexão é uma conexão que a gente ainda não domina, e me anima imensamente que pessoas sejam capazes de caminhar na direção desta ideia. Eu gosto demais de juntar filosofia e ciências de base, ciências de pesquisa, porque ela nos ajuda a ir em busca também da nossa capacidade de não vivermos de forma distraída, isto é, não nos maravilharmos à toa com algumas coisas. É claro que é importante. Mas todas as vezes que hoje, numa sexta-noite, a hora que você estiver sentado em algum lugar, tomando um chopp, uma taça de vinho, você começa a filosofar. Especialmente na terceira taça de vinho e na segunda garrafa de cerveja, você começa a se perguntar para quê? E essa é uma coisa importante. Você não pode passar a noite fazendo isso, senão a gente morre amanhã. Ou seja, nós, os leigos. Mas você precisa fazê-lo de vez em quando. Porque aí sim, a gente olha aquilo que o Francis Bacon tão bem trouxe à tona, que é que saber é poder, mas nós começamos também a levantar o porquê do poder do saber. Isto é, aqui é que a ciência, o conhecimento serve. Se é para alguma coisa que orna, ou tem coisa que não orna no nosso cotidiano, tem coisa que combina, tem coisa que não combina. Eu vou resistir imensamente a ter um carro que guie sozinho. Mas não é por causa do carro, é porque a partir daí a gente se acostuma com outras coisas. Nós vamos perdendo a autonomia. Eu moro numa cidade, que é São Paulo, que tem 2 rios, o Pinheiros e o Tietê. Um deles nós já matamos, que é o Pinheiros. Ele é irrecuperável pelo que a ciência sabe hoje, lá na beira da USP. Quando me mudei para São Paulo, se conseguia navegar no Tietê e no Pinheiros, a tal ponto que o Corinthians tinha um grupo de remo. Essa é a razão dele ser chamado de timão. Obviamente não é pela equipe de futebol, mas pela capacidade de navegar naquele momento. Aliás, com o critério médico, se diria que o Corinthians está estável, ganha uma, perde outra, ganha uma, perde outra. Isto é, tem regularidade. E aí você tem marcadores para saber se ele está regular. O que você não avalia? Que ele está bem. Aliás, ele está lá em cima no campeonato. Está bem, perde uma, ganha outra. Mas quem que está bem de fato? Usando outro paradigma, o Santos, que vai disputar o Mundial. Olha que coisa interessante.
Se você usar um critério, o Santos está no pelotão intermediário. Se você usar outro, ele está numa outra dimensão. Pois bem, a USP até hoje tem uma raia olímpica em São Paulo. Se navegava hoje no Pinheiros, hoje não mais. E nós nos habituamos com a podridão dele. Nós matamos o rio. Nós o matamos. E a gente se acostuma com aquilo e às vezes tem até saudade. Quando a gente for chegar em São Paulo hoje, quando começa aquele fedor, a gente se sente em casa. A gente estou chegando em casa, graças a Deus. Aquilo fede, é podre, e nós achamos que aquilo é parte do nosso cotidiano. Uma das coisas que a filosofia faz, e agora eu termino, é de vez em quando, de forma eventualmente inútil, dizer: calma lá, vamos olhar um pouco. Não é que isso não deva, é que a gente também tem que se perguntar por quê. Afinal, e aí de fato eu concluo, há uma série de coisas na vida, entre elas a arte, que é o que dá graça à vida, que ela é de uma inutilidade brutal. Uma das grandes questões na filosofia é a razão de, por exemplo, quando o primeiro ser humano conseguiu moldar um vasinho de barro que servia para carregar água, quando o barro não tinha secado ainda, ele pegou um graveto e fez uma coisa completamente inútil. Fez uma marca na argila. Para quê? Não aumenta a capacidade de água daquilo, não faz com que a água fique mais saudável, não dá maior durabilidade a ela, não aumenta a capacidade organoléptica daquilo. Para que serve aquele desenho em volta do vasinho? Para a gente deixar a nossa marca. E a nossa marca significa ainda, não como forma de individualismo, mas como forma de individualidade, a existência da membrana. Abaixo o fim da membrana. Esse é o lema. Aí sim, incluir não é diluir. Incluir não é diluir. Incluir é ser capaz de lembrar que reconhecer as diferenças não significa elogiar as desigualdades. E nesse sentido, gosto demais de ter sido convidado hoje para pensar um pouco essas inutilidades filosóficas em função de uma coisa, como diz o Guimarães Rosa, que era médico. É junto dos bons que você fica melhor. Não adianta ser bom sozinho. Bom sozinho é só bom. Para ficar melhor tem que se juntar a outros bons. Por isso, primeiro, abaixo o fim da membrana. Segundo, nada de admirar a pulga que não erra o salto. Tem que errar. É assim que faz, é assim que cresce. Né? E aí, claro, por quê? Ainda não sabemos. É tudo maravilhoso. Você citou o Darwin, eu citei, a gente lembrou da evolução. Eu gosto muito de lembrar, na discussão do darwinismo no século XIX, o dia que uma mulher, ao discutir com um dos defensores, seguidores do Darwin, você lembra dessa história, ela está discutindo com ele, um dos seguidores do Darwin, e aí o marido dela, que era um bispo anglicano, diz para o cientista: você está me dizendo que de um único modo de existência, uma única forma de vida, apareceu tudo isso em 6 milhões de anos, que era a datação que se tinha. Ele diz: meu senhor, tua esposa faz isso em 9 meses. Ela vai da unidade completa de um blastocisto até uma unidade absolutamente complexa em 9 meses. Em 6 milhões de anos não é nem tão complicado assim que se faça. A grande questão não é o como, mas ainda persiste nela a pergunta sobre o porquê. Obrigado.